Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8 horas e 38 minutos, segunda-feira, né? Dia 2 de outubro, já viramos mais uma folhinha no calendário. Na sexta-feira estávamos ainda no mês de setembro, né? E agora já avançamos para o mês de número 10 do ano de 2023. E quando nós chegamos em outubro, pode ter certeza, o ano mais do que corre, voa, e vamos aí com fortes vibrações e com expectativas para o ano. Até porque, para quem vai no supermercado, a coisa anda melhor, né? Os valores têm caído, os preços têm caído. Esperemos que isso continue, principalmente agora, né? No final desse último trimestre do ano. E a economia brasileira vive a expectativa de conseguir os melhores resultados para finalizar o ano 2023 e muita expectativa. Porém, o Congresso pressiona com conta extra ao menos 24 bilhões de reais e ameaça planos do ministro Fernando Haddad. Vamos falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Hoje, independentemente da sua religião, mas a gente tem que acreditar em alguma coisa, né? Hoje é o dia do anjo da guarda, né? Eu acho que o anjo da guarda do Santos ontem, todos eles estavam de plantão na Vila Belmiro, cercando ali a Vila Belmiro. O Santos ontem venceu por 4-1. Teve aquele sustinho, né? Fez 1-0, depois o Vasco fez aquele gol, mas depois a coisa andou bem. O que não foi tão bem foi depois os jogadores que acabaram sendo punidos com cartões, e aí o técnico Marcelo Fernandes, que ontem foi também... Presidente Azueda, não precisava falar nada. Só falar assim, está efetivado, deixa o cara trabalhando. Não fala nada. Agora é capaz de ficar ruim, né? Exato. Não fala nada, deixa o cara. Quando você vai ver, acabou o ano, o Santos acabou em 14º, 13º, não teve problema nenhum, não. Aí vai o presidente, não, estamos efetivando ele. Técnico efetivado é uma desgraça, né? Porque aí a coisa começa, perde um jogo, perde outro, já começa, meu cara não serve. É o famoso prestigiado. E é aquela história, né, meu? Como é que é o negócio? Como é que se fala muito... Como é que me fugiu agora? Santo de casa não faz milagre. Santo de casa faz milagre. Milagre. Tem que arrumar um cara de fora. Quanto tempo que o Santos não ganhava 2 direto, hein? Olha, sinceramente, olha, uma pergunta. Chove em São Vicente? São Vicente chove, pinga, é uma chove coisa... Santos, então é um sinal. Está chovendo, o Santos venceu 2, então o tempo também mudou. Eu falei o dia do anjo da guarda, mas hoje é o dia internacional também da não violência, né? Então vamos ser contra a violência, vamos ser mais tranquilos e que a gente tenha um objetivo de mais tranquilidade e mais objetividade. Deixa eu aproveitar também, hoje tem início o 6º Congresso de Tributos Municipais de Santos. Nós tivemos a honra de conhecer o auditor, o André, né? André Sheichuk, né? Ele que é de descendência ucraniana, que figura simpática, inteligente, envolvido aí nessas questões. E o André é um dos palestrantes hoje, né? O tema de abertura do evento é dele mesmo, que já começou, agora às 8 horas e 25 minutos, e temos a apresentação do Adriano Leocádio, secretário de Finanças também, ao lado do André Mota Sheichuk, chefe do DEFREC. E parabéns aí pelo evento. Muitos convidados, né? Inclusive, nós conseguimos encaixar 2 que eu acho que são da melhor qualidade para estarmos nos representando aqui, né? Um deles, bom dia, meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, auditor fiscal aposentado recente. Eu não sei porque que aposenta auditor fiscal, tem que trabalhar até o de eterno. Principalmente os melhores, né? Para que aposentar? Precisa auditoria ali todo o tempo, consultor tributário, agora advogado. Bom dia, senhor. Bom dia, Edu, bom dia, Marcelo, bom dia, Virgínia. Bom dia, nossos... Olha, não fui à Praça Independência ontem, mas olha, graças a Deus, hoje o anjo da guarda vai ter uma segunda-feira de folga merecida. Porque ontem ele trabalhou bastante, 4-1, olha. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, olha, agradeço muito aí a colaboração de vocês e a ajuda aí na participação no Congresso Municipal de Tributos, aí, o convite que eu recebi. E auditor fiscal, infelizmente, aposenta, porque também a vida é curta.
E a gente também tem outros desafios na vida, às vezes, para encarar. Exato. Mas foi um período muito bom para mim. Eu acho que a gente também fica contente que os novos colegas que estejam ingressando, seja no município, nos estados e na federal, na área federal, eles estão trazendo conhecimento novo, um sangue novo, e para a gente isso que importa. Que eles cumpram bem o papel deles no serviço público. Isso é para bem não só do profissional, mas para bem também, principalmente da nossa sociedade, que precisa de bons profissionais nessa área. É isso mesmo. Bom dia também ao Marcelo Rocha, especialista em finanças. Não foi à Praça Independência, ele sim já foi à Praça Barão do Rio Branco, Praia de Itaré, Buzinaço, comemorou muito a vitória contra o Vasco da Gama, mas depois falou menos. Voltou para casa, começou a fazer com a sua calculadora as contas, chegou à conclusão. Ainda nada está resolvido. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Edu. Bom dia, doutor. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, audiência. Segunda-feira, uma chuvinha boa, né? O Santos do Guarujá reclamou. Você vai pegar no meu pé, gente. Já reclamou que eu comecei atrasado de novo. Mas tá não tem problema, certíssimo, tá certíssimo. Mas é assim, meu bom dia para ele também, né? Um ouvinte assíduo aqui do programa também, né? E graças a Deus, duas vitórias, né? Quanto tempo, né, doutor? Nossa, a gente não viu só para lembrar, duas que vitórias, né? Venceu o Bahia 2-1 e ontem o Vasco da Gama 4-1 na Vila Belmiro. Vitória é vitória mesmo, né? Foi. Vitória é vitória. Que não é aquele negócio, um golzinho, finalzinho e tal, um gol de... Não, foi vitória, vitória é vitória, né? Então isso daí realmente deixa os torcedores mais motivados, né? Pintou campeão. A gente não pode nunca esquecer, né, do nosso famoso hashtag, né, Fora Rueda, que mesmo assim a vitória não vai tirar o hashtag, né? Pelo menos da minha parte, continua o hashtag Fora Rueda, porque, olha, vai fazer o torcedor sofrer assim lá na Ucrânia, em qualquer lugar, viu? Vai pra guerra lá, viu? Terceiro ano brigando pra não cair. Tá louco, meu. Olha, ele é muito bom administrador, mas para ser presidente do Santos, não serve. Só lembrando, né, o Santos nos últimos anos, com tanta dificuldade, até tentava lutar por títulos. Nos últimos 3 anos só lutou para não cair. Está lutando para não cair. Exatamente. O que é lamentável também para nós, né, que a gente pensa a respeito disso quando a gente fala em futebol. Mas o futebol vai deixando esse momento um pouco de lado e a gente percebe aqui, eu vou ao intervalo, mas antes, né, é preciso reinventar o capitalismo, diz a economista Mariana Mazzucato, né? Para a italiana, papel do Estado no século XXI é exigir que setores da economia inovem para alcançar sustentabilidade. Nós vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco eu volto para saber se o Marcelo Rossi, se o Ailton concordam com a economista italiana, né? A Mariana Mazzucato. Inclusive, o Ailton, que recentemente esteve na Itália, eu quero saber se a economia da Itália também está tão boa assim, né? E o presidente do Banco Central, amicíssimo do presidente Lula, né? O Campos Neto, disse que renda fixa será atrativa, mesmo que juros continuem em queda. Segundo ele, os economistas, né, dizem que o juro real ainda manterá interessante esse tipo de investimento. Olha, feliz daquele que pode investir, seja lá qual for, né, a fonte de investimento, né? Exato. Porque tem o recurso para investir. Grande parte da população falta recurso para pagar a conta. Então, eu acho que o Campos o Campos Neto, perdão. Sim. Ele tem razão. Eu acho que, independentemente de cair, de ter uma queda nos juros, eu acho que é importante sempre lembrar. E antes do nosso intervalo, Americanas, as famosas lojas americanas, que acho que todo mundo aqui já foi comprar um bombonzinho, uma caixinha de chocolate, alguma coisa para o Natal. Bom dia, Virgínia. Bom dia. Você sabe de quanto em quanto tempo a Americanas está fechando uma loja? Não Então, eu ideia. vou passar para você, para o Marcelo Rocha, e também para Ailton, e para a Clarice, né? Um abraço a Clarice lá em São Vicente, a Ana Rita em Mongaguá, o Rogério Perim, que voltou lá dos Estados Unidos, né? Um abraço para ele lá em São Bernardo do Campo, para a Dininha, para o nosso querido Bento, Lúcia Bento em Floripa, chove lá também. Alô, Bento, bom dia para você. Um abraço ao nosso querido Luiz Plasto, que está em uma nova fase do Destino Portugal, né? Nova fase no canal Travel Box, para quem gosta de acompanhar também. Americanas fecha uma loja a cada 2,5 dias e é alvo de 16 ações de despejo. Daqui a pouco eu até explico mais, porque para quem gostava das lojas americanas, a Americanas já chegou a fechar 88 lojas desde o início do ano, desde o início desta crise. A Americanas fechou só no mês de agosto 25 lojas. Então a gente percebe que
o buraco é mais embaixo. Eu vou um rápido intervalo em nome de Muniz Logística, soluções de comércio exterior, Forte Vistorias Automotivas, a sua melhor em opção de vistorias veiculares, também Engia Plus, construtora incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Conheça os residenciais Mykonos e Ilha de Malta. Também Engia Life, construtora incorporadora, que lança o primeiro residencial no conceito Smart de Santos, o famoso Piazza Torino. Também apoio comercial Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, pintura express, funilaria, polimento e agora também micropintura. E para você que está aí com a cabeça desse tamanho, com a folha de pagamento, saber o que vai fazer aí com tudo da sua empresa em termos de contabilidade, para de pensar. M. Rocha Contabilidade, desde 2001, resolve para você. Aí, Edu, qual é o melhor caminho? M. Rocha Contabilidade. Como eu faço acesso? Ligue 13 30 22 39 42, ou se preferir, está no computador? Melhor ainda, vai lá. Comigo. M. Rocha Contabilidade, .com.br. Aí coloca lá, manda, vai aparecer a tela M. Rocha, você já vai conversar com alguém e o seu destino será tratado da melhor maneira possível. A sua folha de pagamento, na hora de passar a mulher, tem que fazer imposto de renda de novo. Aí a M. Rocha faz para você, do filho, do cachorro, do papai, não importa, o que você precisar, a M. Rocha está pronta para te atender, não é isso, Marcelo? Sempre à disposição ali, 24 horas. O pessoal vai descansar, Sim. Mas o sistema fica aberto lá 24 horas. Então, pode mandar sua mensagem que ela vai ter algum retorno. Do Iapoque ao Chuí. Do Iapoque ao Chuí. Estamos à disposição. Maravilha, né? Também Mecânica Aramara, mais de 50 anos cuidando da vida útil do seu carro, com a mecânica elétrica, injeção eletrônica e outros detalhes que você vai conhecer lá. Também vai pintar? Vai fazer como o nosso querido Ailton Oliveira? Ele vai pintar alguma coisa, seja lá o que for, um quadro, uma tela, ou apartamento, tintas e tintas, a loja que mais entende tintas em todo o litoral. E também destacando Escola Santista de Astrologia. Mandar um bom dia para o nosso querido Jorge, né? Astrólogo dos mais competentes, que está na rua Goitacazes, número 8, Altos no Gonzaga. O telefone é o 13997 467839. Eu vou um rápido intervalo, lembrando, nós estamos aqui pela Rádio Star News, né, Virgínia? Ao vivo para todo o planeta. É só você acessar radiostarnews.com, não tem DR, ou baixar o nosso aplicativo no Google Play ou App Store, 10 segundos. Se for Android, vai pelo Google Play. Se for iOS, vai na App Store. Vai pagar uma nota? Nada. E vai ter ali, de graça, uma produção legal. Nesse final de semana, Virgínia, parabéns. Foi especial sábado e domingo, né? Do Bruno Mars. E a galera está pedindo agora especial do Rod Stewart, que se apresentou nesse final de semana no Allianz Parque. Então, tá vendo? Eu vi uns comentários um pouco, eu ia para o intervalo, mas eu vi uns comentários aí, disseram o seguinte, que o show do Rod Stewart foi nota 9. Eu falei, pô, nota 9? Quem que vai dar nota 9 para um astro desse? Só não tomou 10 porque fez dueto com a Ivete Sangalo. Eu achei maldade, né? O Ailton, não é maldade? É maldade, é maldade. Eu acho que foi uma atitude cavalheiresca dele. Ele que foi passear em shopping em São Paulo, né? Vai dar um rolezinho. Ele passou som com ela no Allianz Parque. Depois o pessoal falou, ele ia tirar nota 10, mas como ele cantou com a... Eu acho que não, né, gente? Vamos dar um desconto aí, Ivete Sangalo, nossa... Veveta, né, como gostam os baianos, expoente da música nacional, né? Legal, eu acho injusto também. Eu acho pegar no pé numa coisa que não precisa. Com certeza. E quem pagou o ingresso, Marcelo, viu o show da Ivete e viu o show do Rod Stewart e ainda viu os dois cantando juntos. Com certeza. Quem viu a Ivete, né, sendo protagonista agora, né, sendo... Muito legal. Ela adorou o Rod Stewart, falou, ô sujeito do bem. Ele tratou ela como se fosse assim, uma melhor amiga dele. Sabe como é que chama isso, Virgínia? Profissionalismo. Sim. Educação. Ele tratou a Ivete Sangalo e todo o seu staff ali da melhor maneira possível. Aí perguntaram, posso filmar? Posso tirar foto? Ele liberou tudo. Tem artista que você nem chega perto. Nem chega perto. Você falou tirar fotografia? $200 mil para tirar uma foto. Se pedir para fazer uma selfie, $1 milhão. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. O que justifica, por exemplo, o Rod Stewart está com seus 70 e... Exato. Eu já tenho uma carreira já de longa data. O que justifica uma pessoa dessa, que provavelmente tem uma fortuna também, continuar? É justamente ter esse calor do público, esse reconhecimento, gosta do que faz. Então, eu acho que não se justifica um artista chegar e tratar com antipatia as pessoas que o cercam. Porque justamente ele vive disso, né? Do calor humano, né? O staff da Ivete Sangalo só elogia os pódios. Que é a maneira cordial dele tratar a todos, né? E não olhou de cima para baixo. Ele foi super simpático. Então, parabéns para o inglês, né? Na verdade, ele é uma mistura, né?
Ele que é escocês? Escocês. Já foi coveiro? Já foi coveiro. É dono de um time de futebol na Escócia? Ele começou... É o Celtics da Escócia? Né? Ele não é dono do Celtics. Eu acho que ele começou a carreira dele. Ele tentou ser jogador de futebol. Ele comprou o Celtics? Não sabia. Inclusive, nos shows dele, ele coloca lá aquela camisa verde e branca, até na bateria, e ele pergunta, que time vocês torcem? Inglaterra. Não, para o show. Ele fala, não, tem que ser o Celtics. Ele virou investidor. Porque lá na Escócia tem as duas torcidas. Jogador, né? Tentou e não conseguiu. Na Escócia tem duas torcidas, né? A torcida protestante, que eu acho que é do Rangers, e o Celtics são os católicos, né? Então tem essa divisão. E ele é um dos proprietários investidores do Celtics, né? Então, o Celtics eu acho que é o mais tradicional dos... O símbolo é um trevo. É um trevo, um shamrock. Bem legal, né? Então, tá vendo? Ponto a ponto também é história. A gente vai intervalo e volta já às 8 horas e 50 minutos. E é interessante que ele já teve várias passagens no Brasil e quando ele era mais jovem, ele ia nos clubes jogar futebol. Tem acho que uma foto dele, acho que batendo bola com o Zico, com o pessoal dos anos 80, anos 70, final dos anos 70. Olha, na última passagem dele, que havia sido em 2015 no Rock in Rio, que, nossa, inclusive chamou a atenção pelo número de mulheres que ele contrata para tocar, mas mulheres que são músicos, né? Sim. Que tocam bem. E depois ele foi à praia, né? Engraçado que ele foi à praia com alguns seguranças. Mas o segurança era só figuração, né? Porque o pessoal chegava para bater um papo com ele, tirar foto, ele tirava foto, e aquele segurança de 2 metros de altura, um maior que o outro, olhando assim com aquela cara, né? Mas era mais para evitar, porque também a fama do Rio de Janeiro é aquele negócio. Você coloca a cadeirinha de praia na cadeirinha, conta até 10. Pum! No 10 não tem mais. Prepara a cadeirinha. E aí, hoje em dia é aquela coisa, leva uma aliança, brinco, tudo. Se bem, viu, Ailton? Se bem que o nosso querido Marcelo Rocha, que é um destemido, está morando atualmente em São Vicente, que agora a coisa está assim, viu? Junto uma gangue lá de bicicletas, vão fazer arrastão. O prefeito de São Vicente, eu não sei, será que ele está no mundo de Lost? Será que ele está em alguma série da Disney? Porque, segundo ele, não houve nada disso. As imagens falam por... Ou eu estou errado, Marcelo? Não, só ele que não assiste, né? Realmente... Aquilo não é arrastão, não, Você né? falou certo, ele está viajando na maionese, viu? Porque, pelo amor de Deus, azeda, totalmente azeda, né? E olha... O que ele andou fazendo na semana passada lá na cidade, contratando gente, um monte de gente, esconde, não divulga. Você né? pode contar isso depois para nós? Bicho, conta o que você quiser aqui, mas olha, então. É um escárnio. Aqui a gente não aumenta e não inventa, a gente conta mesmo, a gente deixa o negócio de inventar e ir lá para o outro, para o Nelson Rubens. Então a gente vai em intervalo, daqui a pouco, Marcelo, fiquei eu estou indo muito para São Vicente, eu fico assustado, né? Fico assustado. E assim, com todo respeito, quando eu vejo algumas manifestações do prefeito, eu falo, não é possível que ele mora na mesma cidade que São Vicente, que para ele não tem problema nenhum, não está acontecendo nada, aquelas cenas do Itaré não aconteceram. Então, eu acho que o prefeito tem que ter um pouquinho de seriedade também, né? Mas nós vamos ao intervalo às 8 horas e 56 minutos e voltamos sim para repercutir, inclusive lembrando, viu, Virginia, o presidente Lula sairia hoje ou amanhã do hospital, mas foi liberado ontem no domingo. Que bom, né? Bom ser presidente. Liberaram no domingo, ele já está andando, já está se movimentando, e me parece tudo bem, né, com a cirurgia que ele teve que fazer no quadril, e muita gente falou assim, mas ele foi fazer plástica. Só assim, né? Não, ele foi fazer uma cirurgia nas pálpebras. Para tirar gordura, as bolsas. Aqui na parte de cima e na parte de baixo, ela começa a exercer um peso e prejudicar a visão. Então, o presidente foi corrigir isso. Isso não é embelezamento, isso é uma questão funcional, né? Quando os olhos começam a ter problemas para se manterem abertos, então, muito bem. Nós tivemos então, uma fase agora de ex-presidente, né? O ex-presidente Bolsonaro também passou por 2 cirurgias. Ele até fez uma desvio de septo e fez uma outra e faria uma terceira, mas o médico falou, não, vamos devagar. Que também não é tão criança assim, né? Vamos devagar, porque... Tudo no seu tempo. Voltamos já, né, Virginia? Opa. Participação, Dininha Couto. Bom dia, amigos. Dininha, me disse em São Bernardo do Campo, Dininha, está chovendo. Porque aqui na Baixada Santista, como diz o Marcelo Rocha, aqui chove, no bar, pinga. Pinga. E olha que pinga mesmo. Voltamos já.
A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Às 9h01, já estamos de volta aqui, inclusive parabenizar, né, a ex-prefeita de Santos, deputada, atual vereadora Thelma de Souza, né, completou 80 anos, foi isso? Eu acho que 79. 79, me parece que e foi agraciada com a medalha Brás Cubas, acho que é uma justa homenagem, né, da Câmara Municipal de Santos, que no momento tem como presidente o Paulo Miyashiro, né, se você vir o Paulo Miyashiro por aí, ele atual é o presidente da Câmara, viu, porque nós temos uma comitiva que foi... A Itália, não sei. Itália tá na moda, hein? Ah, tá. A Itália tá na moda, hein? Isso aí dá um programa, rapaz. Aqui. Italiana, Ailton que vai à Itália, comitiva de Santos que vai à Itália, depois vai dar uma passadinha em Portugal, porque ninguém é de ferro. Também. Não, mas antes vão tomar um bom vinho, né? Porque ninguém é de ferro. Mas
Aí eu tô mentira sua, porque lá na Europa não tem bom juiz. Não, em Portugal, na Itália não tem bom juiz. Ah, então pode dar, vai até a Espanha, vai até a França. Sim, pero que não, sim. Vamos lá, vamos Ou bobeado, dá a volta, passa na Serra Gaúcha aqui, no Vale de São Francisco. Aí você já forçou a barra, né? Eu falei Itália, Portugal, nada contra os gaúchos, mas aí você fala assim, passar no Rio Grande do Sul, aí vai ter... Olha só, o Ailton já me deu outra leve aqui. Sentaram o sarrafo no Eduardo Leite. O Eduardo Leite, para quem não sabe, é governador da onde? Marcelo Rocha. Do Rio Grande do Sul, né? Dos gaúchos. Sabe onde ele foi visto no final de semana? No show, né? No show da Veveta. Ah! Aí sentaram o arreia dele. O bicho pegando no Rio Grande do Sul, não para de chover, não para de pessoas perderem as casas, perderem tudo, e ele está lá. Tira o pé do chão. Tirou o pé do chão. Sentaram o arreia nele. Claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que nas horas de lazer ele pode... se divertir. Agora, é de bom vidro, Marcelo Rocha, eu sou que tem experiência com a política, tem coisas que são evitáveis, né? É bom evitar, né? Tranquilamente. Você não pode aparecer no momento de desgraça, morte, perda de tudo, Marcelo. É a famosa postura que a gente espera do político. Nesse mundo de lacração, quem entra no mundo da política tem que se preservar ao extremo, né? Ao extremo. Então, seria muito melhor que ele tivesse na sua residência, né, quietinho lá, nada impede dele ir no restaurante e tal, né? Mas não está se divertindo, né? Que isso aí remete a entender. Ele veio para São Paulo. Remete a entender que ele não está nem aí com a situação do povo, né? Em que pese ele está lutando bastante, tá? Em que pese ele está lutando bastante, está brigando bastante lá pelo bem do povo, mas veja só, né? Um ato, uma ação, né? Mal interpretada e mal conduzida na imprensa, olha que traz de dano colateral, né? Até desfazer essa imagem leva um tempo aí. E muitas vezes não desfaz. Ela só se aumenta, ela só se sustenta por um tempo e aumenta, né? E ele, que é um pretendente futuro da presidência da República, veja, fala desastrosa do Romeu Zema, acho que mina suas intenções ao Planalto. Eduardo Leite, teve aquela disputa, né, Ailton, com o ex-governador João Não Saudades Dória. Né? Mas o Dória prometeu que não vai ser candidato a presidente do Santos. Ele é santista. Mas ele prometeu que, que não vai ser candidato a... Isso é uma fala alvissareira, né, Marcelo? Esse tipo de comentário que deixa a torcida do Santos até um pouco mais Desculpa aí, eu te interromper. Só estou fazendo uma parte aí. Muito bem lembrado e calçado, viu, gente? Olha, só para lembrar, viu? Eu estive no Encontro Nacional do Novo no último sábado e o Zema vem forte, hein? Não, ele tem qualidades vem com muita força. Mas né? Essa fala dele, como é que ele recupera? A fala... Bem, só para deixar bem claro, eu quero a opinião de vocês, ele não falou tudo de forma pejorativa e não falou tudo de forma errada. Parte da sua fala tem... consistência e tem razão. É que quando você atribui Norte e Nordeste da maneira como ele falou, fica uma coisa meio que depreciativa, que eu não quero fazer, então ele vai ter que tentar reconstruir essa imagem. Veja, quando você está como governador, você obviamente vai brigar mais pelo seu estado, pelo seu, né? Mas ali ele quis dar a entender que quem fatura, quem tem uma renda maior, tem que ter mais voz. Para poder, obviamente, você poder delimitar onde vai o seu recurso. Porque hoje você tem uma pujança de X reais, de X milhões, bilhões de reais, e, de repente, esse X vai diminuir bastante. Ele esperava contar com o apoio do Tarcísio. O Tarcísio falou assim, esse discurso é bacana, esse discurso é legal, mas para nós não serve, não. Aí o Tarcísio disse, se São Paulo tiver que fazer esforço para ajudar os irmãos do Norte e Nordeste, nós vamos fazer. E aí deu uma porretada no Zema, né? Na política tem um jogo do malzinho e do bonzinho. Claro que tem. Tem uma hora que o malzinho fica malzinho, o malzinho fica bonzinho, né? Então, assim, né? Eu fico assustado com esse jogo. E olha, o que eu vi no encontro lá me deixou bastante... Onde foi? Foi em São Paulo? Foi em São Paulo, lá. Muita gente? Muita gente, né? Fiquei muito entusiasmado. Dallagnol já mostrou lá o novo PowerPoint. Fiz bastante imagem, tem um monte de imagem. Já mostrou o novo PowerPoint. O Dallagnol que eu acho que ele acabou se perdendo um pouco, né, Marcelo? Ele poderia ter... eu acho que ele vinha num momento bom e depois... Então, mas ele foi rifado, né? Foi rifado ali. Isso, né?
né? Foi rifado, mas já tem condução ali. Pelo que eu entendi, não foi nada dito, né? Mas pelo que eu entendi, tem uma condução direta ali para que venha alguém forte com o abraço dele ali, viu? E o discurso dele é impecável. E o Partido Novo vai ser realmente uma frente pragmática contra o governo atual, não contra ações que venham a favor do povo, mas contra as ações dos desmandos e desfeitos que o governo tem feito aí. O Brasil começou a decrescer em termos de crescimento econômico, desenvolvimento social e tudo mais, a partir da entrada do novo governo, numa escala muito forte. E isso vai ser fortemente combatido aí pelo Partido Novo, que é pequenininho, mas está criando uma força importante dentro do Congresso. No sentido do que o Marcelo fala, Ailton, a gente repara que alguns analistas econômicos, a gente percebe o dia a dia, tem uma certa atenção e tem uma certa situação de otimismo, né, por conta aí da questão econômica. Por exemplo, o Banco Central ele leva a projeção do PIB para o ano, né, para 2023, para 2,9% e projeta uma inflação fora da meta. A inflação está, no momento, em 3,25% este ano, né, com uma margem de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, essa é a expectativa. Muitos economistas entendem que a questão econômica desse último trimestre, agora outubro, novembro, dezembro, vai ser fundamental para o governo ter uma linha de atuação já visando o outro ano. Lembrando que o outro ano, que é 2024, nós teremos eleições municipais, que, em certo modo, atrapalham várias ações do Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional, Marcelo, fica na seguinte situação. O Congresso Nacional pressiona com conta extra de 24 bilhões e ameaça planos do ministro Fernando Haddad. O governo vai cobrar uma posição mais correta, inclusive, do Congresso. Mas o Congresso quer dinheiro para quê, Ailton? Na verdade, são várias propostas. O Congresso ele funciona muito com demandas setoriais. Então, o que acontece? É a questão da desoneração da folha de pagamento, que estão ampliando setores. Os simples, que também alguns setores também que vão ser abrangidos, que hoje não são contemplados. As prefeituras municipais também, que vão poder também adotar uma outra sistemática de recolhimento das contribuições previdenciárias dos seus empregados. Isso aí, no final das contas, vai ser coberto pelo governo federal. Tudo isso daí aí projeta aí uns 24 bilhões de gastos a mais. Isso pelo lado da despesa que nós estamos vendo. Pelo lado das receitas que tem um certo risco, a questão do voto de qualidade do CARF, que é um dos cavalos de batalha, é uma das frentes mais importantes que o governo federal tem hoje. Por quê? Porque o governo estima que dessa nova sistemática aí, ou da volta da sistemática antiga do CARF, o governo tem chance de arrecadar mais 90 bilhões. Sim, e o Congresso, e que se teme agora no trâmite no Congresso, que o Congresso introduza jabutis que tirem a eficácia dessa medida, então esses 90 bilhões caiam para um valor bem inferior a isso. Só para entender, essa conta é 24 bilhões, a equipe econômica pretende levantar 168,5 bilhões de receita para o próximo ano, né? Desse valor, cerca de 70 bilhões ainda depende do aval do Legislativo. Sim. E 98 bilhões já foram validados, mas as estimativas são vistas como ceticismo até pelo próprio mercado financeiro, que não vai alcançar essa margem. Mais uma continha agora de 24 bilhões, o governo que já não tem uma segurança de manter esse patamar, vai complicar. Vai complicar porque o projetado zero déficit do ano que vem vai cair para um valor expressivo ainda. Algo entre 0,3% do PIB, mais ou menos. Quer dizer, cai que eu digo, vai ser um valor abaixo da meta que o governo pretende. O que acontece? Nós vivemos numa situação, volta àquele velho ponto, de fragmentação partidária. São vários partidos, as demandas são setoriais, locais, às vezes. Então, aquilo que o governo projeta, planeja, não encontra ressonância no Congresso. O Congresso tem várias alas, várias correntes. Então, as medidas acabam saindo totalmente distorcidas do Congresso. Então, acabam não atingindo aquilo que, pelo menos, se projetou, que se disseminou aí para o público. Então, essa é uma questão que eu te lembrar. Às vezes, até eu falo, por exemplo, agora eu dou um exemplo. O pleito do setor siderúrgico para aumentar as alíquotas
de importação do aço. O aço que vem da China. A China está tendo um problema com a construção civil. Está sobrando aço na China agora. E esse aço está chegando no Brasil a preços que tiram o mercado das siderúrgicas brasileiras. E o Gerdau, que é um forte empresário lá do Sul, está fazendo uma campanha para que o governo aumente a tributação desse aço importado, para não tirar mercado do aço brasileiro, produzido aqui no Brasil. Mas é aquela coisa, vai aumentar o quê? O custo para as construtoras, o custo para a indústria automobilística, as bobinas de aço, essas coisas. E agora, como é que nós ficamos? E se nós formos ver isso daí, isso aí vai ter uma repercussão. Na competitividade internacional, o Brasil caiu muito, perdeu muito. Perdeu muito o mercado que o Brasil antigamente exportava. Era um franco exportador de aço. Agora importa uma parte considerável. Então, o que nós vamos ver? Essas medidas, quando vão, esses pedidos, esses pleitos, quando chegam no Congresso, eles vão contar com o apoio de quem? De A a Z. Ninguém vai chegar, por exemplo, no Sul, que é o forte da Gerdau, vão falar, não, nós somos contra isso daí. Nós somos liberais, nós somos... Não, todo mundo vai falar, tem emprego em jogo, ano que vem é ano de eleição, o que é que nós vamos fazer? De eleições, o que é que nós vamos fazer? Quer dizer, é essa falta de sintonia, de arranjo nas nossas políticas, que acabam comprometendo. Você, se aumenta a alíquota de importação aqui, vai repercutir o quê? Na inflação. Exato. E esse é um problema, né, Marcelo? Em cima da fala do Ailton, a gente tem a questão, há um otimismo, mas com um pouco de ceticismo, como eu citei agora, ou com grande ceticismo por parte de empresários, né, e da grande maioria na questão da economia. Os 3 últimos meses do ano, primeiro, a nossa dívida pública não baixa, ela só tende a crescer. Esses impactos de 24 bilhões daqui, que a pressão no Planalto do Congresso, ela é gigantesca. Se tivermos aí, por exemplo, uma redução, como a gente está tendo até do custo de vida no supermercado, ela acaba sendo engolida justamente no quesito que disse o Ailton agora, a inflação. E daqui a pouco ela volta a tornar isso. Inclusive, um outro aspecto que chama muita atenção é que você veja, o Congresso faz pressão por 24 bi. O Senado também não fica atrás, porque o senhor Rodrigo Pacheco, que todo mundo conhece, Sim. Ele produziu uma emenda que turbina o salário de juízes e anularia aí grande parte, até em relação ao que está se prevendo, né? E com isso, teríamos aí uma questão econômica com super salários, né? Então, o governo tem que ficar atento a isso. Tanto que o presidente Lula, antes da cirurgia, foi na terça-feira, ele internamente soltou lá uma mensagem que ele tentou mobilizar, ou está tentando mobilizar todos os ministros, né, para desarmar as famosas bombas fiscais no judiciário, né, e que a gestão vai, inclusive, aprimorar o monitoramento e unir áreas do executivo para mapear riscos de precatórios. Então, o governo está vendo a falta de dinheiro aqui, falta ali. Se eu tomo bico na justiça, aí eu tenho que pagar de qualquer forma. Marcelo, uma situação econômica complicada, né? É bem complicado. Eles têm que conversar bastante com o STF, viu? Parece que uma das pautas do atual presidente, né, do novo presidente do STF, é trabalhar a questão do FGTS, né? Sim. A atualização do FGTS e tal. Tem questões paradas lá no Supremo. Se liberar isso daí, como é que vai ficar, né? Quem vai pagar essa conta? De onde vai sair? Não, essa conta que sempre quem paga as contas públicas é a população. Não é sempre. Isso? Sempre é o público. E aí vai canalizar, a sociedade que paga. Vai canalizar aí exatamente no déficit, no aumento desse déficit, né? A questão toda, se me permite, Claro, Marcelo, é sempre importante. Os nossos internautas, a questão toda foi que no final de 2021, a PEC do governo que criou um limite para pagamento de precatórios, e ela ajudou o governo num fronte, porque sobrou dinheiro para o governo, por exemplo, as emendas de orçamento, o fundo partidário, um monte de coisas, mas, por outro lado, criou uma bomba relógio dos precatórios. Porque aqueles precatórios que estavam entrando no cronograma, sendo pagos regularmente, acabaram ficando represados. O governo estima hoje 90 bilhões, mas é uma conta que ninguém tem certeza que está nessa faixa. E o prazo que o governo tem para, digamos, regularizar isso daí tudo é até 2026. A solução que o governo está encontrando é quebrar o valor dos precatórios, porque tem o principal
e tem os juros. O governo quer contabilizar os juros como despesa financeira e não como a despesa do principal, primária. Tá. Quer dizer, aquela que, digamos assim, que é o grande indicador da evolução das contas públicas. Então o governo quer fazer essa quebra. E há uma discussão forte entre os economistas que acham que isso daí é uma forma de, digamos, pedalada fiscal. É jogar para uma outra conta uma coisa que deveria acompanhar, os juros deveriam acompanhar o principal. Isso deu impeachment para uma presidente. Deu uma impeachment para presidente, mas agora o governo está querendo passar no Congresso essa nova forma de cálculo. Não vai resolver porque a dívida vai continuar. Vai continuar. Então, é uma situação ruim. Agora, você veja pelo lado das pessoas que são credoras do governo. Que quando a gente fala precatórios, nós estamos falando de precatórios alimentares, ou seja, funcionários públicos que tiveram diferença de salário, pessoas aposentados que tiveram diferença de pensão, aposentadoria, e também os precatórios também decorrentes de desapropriações. A pessoa teve uma desapropriação lá, o seu imóvel. Então, tudo isso aí está nesse bolo dos precatórios. Há também a questão também das pessoas que ainda tem aquelas planos que geraram diferença de cômputo do plano Collor, plano Plano Bresser, coisas que ainda estão aí sendo pagas até hoje. Entendeu? Que estão aí, é uma montanha de dinheiro. Mas essas pessoas estão aí brigando há 20, 30 anos. Então a gente também tem que levar em conta. Às vezes não são nem eles mais que estão lá nos autos, são os herdeiros que estão lá. Porque as pessoas já faleceram, é da vida, né? Isso daí. Então, é uma questão extremamente delicada do ponto de vista político, porque lá adiante, se mal cuidado, pode dar impeachment, como você bem lembrou. Do ponto de vista econômico, porque é uma bomba. É uma bomba. E do ponto de vista social pessoal, porque tem uns credores que são seres de carne e osso como nós. Sim, que estão aí brigando aí há 20, 30 anos, quantos anos sabe-se lá. E posso trazer mais um problema? Deve. Que, por exemplo, o governo estima aí que esses próximos 3 meses são os 3 meses aí de uma certa evolução econômica e tal, né? Mas é uma evolução bem artificial, viu? Bem artificial. Eles estão tirando o pessoal do endividamento, o que é bom, né? O que é muito bom, através do desenrola, tá, ofertando desconto, parcelamento em 60 meses, né? Uma taxa baixa, tal. Só que essas pessoas, né, que vão sair do endividamento, a tendência natural delas é voltar para esse endividamento num curto espaço de tempo. Sem renda, né? Porque elas não estão tendo nenhuma instrução de como lidar com uma situação nova na vida, que é uma situação de nome limpo. Né? E aí, com o nome limpo, elas vão se vislumbrar em comprar coisas que, de repente, não estão precisando naquele momento. E se endividar desnecessariamente. E aí vai criar aquela mesma bolha que nós já tivemos no governo Dilma, só que uma bolha muito mais perigosa. Muito mais perigosa. Então, a tendência disso, de todo esse movimento dar errado, ela existe, né? Está aí. E se não for muito bem trabalhada pelo governo, o governo não criar mecanismos de trava para que as pessoas não se endividem muito, né? Após o desenrola, e aí não entrar nesse círculo virtuoso, né? de endividamento, né? Sai da dívida e volta para a dívida, e aí cria... nós nunca vamos sair do buraco. A gente nunca vai sair do buraco. E aí vai ficar sempre no artificialismo da economia. O Roberto Monteiro Pandapré fez a seguinte colocação, até fui procurar ver isso, Roberto, eu não tinha aqui, fui procurar e achei. Ele citou que vários ingredientes são capazes de afetar positivamente ou negativamente a economia de um país. Aí ele cita aqui que depois das consequências você tem taxa de desemprego, taxa de emprego, crescimento ou não da renda do trabalhador, dívida pública, que ela acaba acelerando e aumentando, ele tem razão também. Ele até me colocou aqui, eu não tinha essa informação, para me procurar da dívida pública, né, que o Campos Neto havia colocado. Eu não sabia, não tinha nem pego o número, e ele citava aqui, está aqui embaixo, já procurei, viu, senhor Roberto? É o seguinte, que a dívida pública bruta, ela já está em 74,4% do PIB no último mês de agosto, quando foi feita a contagem. Ela é muito alta. E aí, ao mesmo tempo, ele cita aqui, né, fatores como pressão do Congresso, pressão do Senado, não há uma política clara, objetiva, econômica do
do governo, né? Diz que o Fernando Haddad tem encaixado uma peça como se fosse um Lego, uma atrás da outra, tentando ver se dá certo, né? E por isso que até ele cita aqui, na última semana, a Simone Tebet diz que não existe desenvolvimento sem planejamento. E ele cita, se não teria sido aí uma direta da Simone Tebet para realmente o que está acontecendo. E a gente percebe, nesse sentido, nesse cenário, quando a gente pega, e o Ailton foi feliz, você comentou, as pessoas estão saindo, desenrolam uma faixa agora até de R$25 mil, né, resolvendo, elas vão voltar. Só que o principal a gente não está atacando, né, que na verdade é a renda, é a baixa renda da população brasileira. Estima aí que mais ou menos, eu não, o IBGE, mais de 70 milhões de brasileiros, Marcelo, vivam com um salário na faixa de R$2.500, no máximo. O sujeito não consegue manter a vida dele com R$2.500. Se eu fosse uma ressalva, Edu, pois não. Desculpe te interromper, mas não. eu acho que é até R$2.000. Quer dizer, até. Até, não é uma média, é até. Quer dizer, pode ser até menos. Muito menos. Muito menos. Então, o governo, que começa com essa coisa alvissareira, né, de produzir, a gente percebe que tem vários aspectos que são muito complicados, né? A taxa de desemprego no Brasil caiu para o menor nível, bacana, mas até quando ela se sustenta? Claro, a gente sabe que agora no final do ano é normal você ter um acréscimo, porque chegando perto das festas do final do ano, as empresas contratam, nem que seja ali por um mês, 2 ou 3 meses, normalmente são até 3 meses de contratação, e alguns conseguem se efetivar. Mas aí você tem uma reforma tributária, que é o que o Roberto está citando aqui. Será que essa reforma foi pensada no momento correto? Se ela não está sendo um pouco complicada no sentido de que a economia do país, quando a gente fala seu povo, suas empresas, seus geradores de receita, emprego e o próprio governo, quando você coloca metas, e aí o Ailton já comentou no outro programa aqui, para muito longe elas serem alcançadas e que muita confusão, você com o seu escritório lá em Rocha, Marcelo, eu imagino que muito empresário, muito comerciante já está com o cabelo em pé. O cabelo sempre em pé, né? Porque você tem que lidar com a situação de sobrevivência da sua empresa. Então você tem que saber onde você tem que apertar, né? Fechar a torneirinha, buscar novos empreendimentos, buscar novas possibilidades, novas oportunidades para manter sua empresa de pé, né? E aí a gente aqui comentando tudo isso, né? Eu estou vendo aqui um edital que foi soltado aqui pela Prefeitura, edital 165 de 23. Vai ilustrar bem... A Prefeitura, desculpe, de São Vicente. São Vicente. Vai ilustrar bem, é da Secretaria de Educação. Olha, vocês vão... Eu, pelo menos, achei assim um absurdo do absurdo. Claro que esse aqui é um edital, ainda pode ter uma diminuição de preço, né? Sim. Mas aqui, cortina em tecido sarja com ilhós instalada com todos os acessórios adequados à fixação na cor azul royal. Metro quadrado. O preço do metro, R$ 453. Metro quadrado. Cortina, olha só, cortina em tecido sarja com ilhós instalada com todos os acessórios adequados. Eu andei olhando... uma propaganda de graça, acho que eles não conhecem a tapeçaria disso, né? Não, eu andei olhando... Bom, faz a cortina, aquelas cortinas que você aperta o botãozinho, sobe, desce, blackout, cara, bonita, sai muito menos que isso instalada. Então, veja só o que fazem com o recurso público. Dinheiro da saúde. De saúde não, da educação. Dinheiro da educação, Edu. E tem mais aqui, tem outro. Estão fazendo. Tem um kit escolar, que eu não lembro de cabeça o que tem, mas era uma caneta, um apontador, uma borracha e mais algumas coisas, custava R$150 no edital. Uma coisa que se você fosse numa papelaria qualquer, você pagaria. Eu nem digo papelaria. Hoje é muito mais fácil você comprar no Mercado Livre. Você entra lá, você vê um monte de empresa, tal, mas se quer ir na papelaria, sai muito menos. Quer dizer, quando você coloca um preço desse, se as empresas não têm acesso à informação, se poucas empresas participam, né, a tendência natural é que essa venda saia por esse preço, pouco menos que esse preço. Sim. E aí quem é que sofre com isso? Quem é que paga? E é um... Né? Então, São Vicente hoje, o que é? É um carro bom aí, o melhor carro que tem, é uma Ferrari com motor de Fusca. É um bolo muito bonito, só que com recheio podre. É o que eu posso dizer. É incrível.
Olha o exemplo, vamos mudar aqui. Enquanto São Vicente você está falando isso, a gente está falando do país, eu vejo a preocupação da Prefeitura de Santos em produzir o 6º Congresso de Tributos Municipais, porque, né, Hilton? Sim. Arrecadação e a versação desses recursos. Você hoje, com a reforma tributária, não, mas dizem que os municípios talvez não se saiam tão mal como os estados possam sair, né, na reforma tributária. Mas a gente tem que entender o cômputo geral. Na verdade, aquele que trabalha com economia, com finanças, né, Hilton, ele tem que entender o regramento municipal, o regramento estadual e o federal. Com certeza. Não adianta ter só conhecimento do seu umbigo próprio. E a gente percebe que, por exemplo, Santos, tá aqui, ó, esse congresso tão importante, do qual nos honra muito de ter sido escolhidos aqui até para a gente divulgar, a gente está divulgando, né? E é bastante interessante. Muito legal. Então, Importantíssimo, fundamental. Só lembrando, hein, a recepção foi hoje 8 horas da manhã, às 8h15 foi a abertura com o André Mota Schultschuk, chefe da DEFREC. Muito legal essa palestra. Nós tivemos às 8h25 o Adriano Leocádio também falando, às 8h45 a apresentação do Dr. Sérgio Mendes da OAB, que é o presidente da OAB. Nós temos também reforma tributária, alterações e possíveis discussões judiciais com o Dr. Sérgio Marques. Às 9 horas, que já estamos, né, às 9h28, a apresentação do Dr. Cássio Vieira, presidente da Unafisco. Olha que interessante, né? Nós temos aqui o Cássio Vieira falando reforma tributária, principais impactos nas administrações tributárias municipais e por aí vai, né? E tem muito mais aqui, ó, muito mais para falar, reforma tributária, atualidades dos efeitos na esfera municipal. Nós temos aí o Dr. Alberto Macedo, auditor de São Paulo. Nós temos também... Caramba, só fera, hein? Muito bom, muito bom. Nós temos aqui palestra também com o Dr. Ricardo Almeida, né? Explorando as incidências confirmadas pelo STJ e STF, aí uma parada que nem de ferro das 12 às 13, o almoço, e palestra com a doutora Cláudia Roveri, também participando, imposto, transmissão de bens imóveis, base de cálculo, atualizações, jurisprudências e... Esse tema faz parte da reforma. Somente a questão que está causando mal, você lembra? Desculpe, eu interromper o Edu. É a questão de autorizar os prefeitos a aumentarem a planta genérica via decreto. Isso daí está causando, deixando muita gente de cabelo em pé, da esfera municipal. E a outra questão, essa daí é crítica, é a partilha dos recursos do IBS. Porque, na verdade, o que acontece? Vão ser estados e municípios, né, que vão ter a competência, digamos assim, para legislar e em bolo, em grupo, naquele conselhão. Só que as regras do conselhão ainda vão ser estabelecidas adiante. A composição do conselhão está sendo desenhada na PEC 45. Mas como isso aí tudo vai ser tratado... E a grande problemática é que as câmaras, em via de regra, é refém do executivo. Sim. E aí aprova, e aí o prefeito fica com a caneta na mão. São Vicente sofre hoje. Por quê? Porque todo ano, final de ano, a Câmara aprova uma lei que autoriza o prefeito a movimentar o orçamento público em 10% ou 20% através de créditos adicionais suplementares. Então, ele tira crédito de um orçamento para outro com muita facilidade. Uma rubrica para outra com muita facilidade. Então, hoje ele tira, por exemplo, de drenagem, dragagem canais e passa para pagamento de salários com muita tranquilidade. A população sofre, só que a população não sabe disso. O povo não sabe disso. Né? Então, quando você traz essa verdade à tona, aí as pessoas ficam vendo o que é o verdadeiro recheio do bolo que está acontecendo. Eu vou ter que ir para o intervalo, mas eu peguei... É bom estar com a Rita aqui. Não, eu fiquei procurando aqui. Alô, Paulo Viena, né? Paulo Vieira, né? Paulo Vieira, ele perguntou a respeito dessa nova modalidade da nota fiscal, que não pode ser mais a nota fiscal eletrônica, por exemplo, do município, e agora a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal modelo Receita Federal. Ele falou assim, eu não sei não, mas isso vai ser uma quebradeira para os meios, né? Ao passo de espera que está se pensando o contrário. O SEBRAE ele aponta que 29% dos microempreendedores individuais fecham nos primeiros 5 anos de atividade. Eles vão quebrando até os 5 primeiros anos de atividade, especialmente ligados ao comércio. Tipo, ao intervalo, na volta o Ailton, Marcelo, que tem inclusive a contabilidade para falar, e também a Nora Vieira aqui, que também, não sei se é parente do nosso primeiro ouvinte aqui, o próprio Paulo, ela cita essa questão de falar de economia, né? Onde a gente fala
que a economia, seja ela produzida no município, no estado, na União, reverte no bolso de cada um de nós. Todos nós temos a obrigação de pagar os nossos tributos, os nossos impostos. A gente não vê a mesma indignação porque o governo não faz. Quando o governo fala em precatório e o governo está negociando para não pagar os precatórios ou tentar segurá-los na justiça, é uma vergonha. Até porque perdi o meu pai e ficou 23 anos para receber precatórios e morreu e não viu os precatórios serem pagos. E a gente percebe que o governo não cumpre o seu papel e fica na indignidade, segundo ela aqui, e ela cita ainda mais, né? Precisamos conter a inflação, sim, precisamos conter a alta de taxas e impostos, sim, mas precisamos rever como fazer uma política de economia mais equilibrada, onde teremos uma equiparação, pelo menos mínima, né, dos salários com aqueles que ganham mais, uma sustentabilidade das contas públicas e, principalmente, a sustentabilidade da população. O brasileiro hoje vive muito mal. O brasileiro não tem fonte de arrecadação, o brasileiro não tem renda, o brasileiro sobrevive. Quando se fala em taxar a renda do brasileiro, parece uma piada, mas uma piada de mau gosto. Virginia, a gente vai em intervalo e na volta aqui, o Ailton, o Marcelo comentam aí, que a Regina cita a Regina Vieira, até um desabafo por parte dela, ela com razão, né? Porque a gente percebe que, por exemplo, o atual governo entrou no governo, vamos ser sinceros, sem um programa de governo, sem um projeto. É aquela história, ele vê o cavalo selado passar e está montando nele. E vamos ver o que vai dar. A gente vai a um rápido intervalo, às 9h32, e voltamos já com o Marcelo Rocha, especialista em finanças, CEO da M. Rocha Contabilidade, e também com o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, auditor fiscal da Receita Federal, já aposentado, mas advogado na ativa. Isso, e consultor tributário. Consultor tributário, está aí pronto para te atender. A gente volta já, não sai daí, viu? E, infelizmente, aqui, o Rodrigo perguntou, Rodrigo, esse congresso aqui, ele não é de portas abertas, né? Ele já está concluído com as cadeiras aqui definidas, até porque ele está acontecendo na Associação Comercial de Santos, na rua 15 de novembro. Então, me parece, né, Virginia, algo em torno de 150 lugares, né? Não daria para receber um número tão grande de pessoas. Mas outros, com certeza, virão. A gente volta já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383. 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que
tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aqui, o intervalo é tão bom como o programa, né? E nós vamos, o Ailton pegar até o pensamento do Ailton aqui, daqui a pouco o Marcelo vai responder em relação à nota fiscal, mas Ailton tem razão, né, Marcelo? Quando a gente fala aqui, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele quer turbinar o salário do juiz, que vai acumular aí um super endividamento, ainda mais para os cofres públicos, com super salários. Não que eu acho que o pessoal lá da Justiça, os nossos, não mereçam, né? Não, a questão não é de merecer, todos merecem ser bem remunerados. Exatamente. Desde o mais simples até os mais altos preparados, né? Os mais altos Porém, esse abismo só vai crescendo, Marcelo, e aí a gente pega, né? Num país que está com dívida, num país que está com déficit, num país que está precisando crescer economicamente, não dá para privilegiar uma categoria apenas em detrimento do resto da população, né? E não é hora disso, de pensar nisso. Quando a gente fala que a gente está falando, você acabou de falar antes do intervalo, está se tentando tirar o povo do endividamento. Primeiro aquele valorzinho pequeno, agora chegou-se a 20 mil, 25 mil do desenrola, mas eu acredito que o desenrola vai ser para enrolar mais de novo. Mas, infelizmente, o que acontece agora? A gente vê correntes como o Congresso Nacional, como o Senado, tentando privilegiar o quê? Eles mesmos. E o dinheiro é um só. Não tem 2 cofres. O bolso é um só. É um só. Então vai ter que tirar vai sangrar do mesmo lugar. Só que não sangra igual a todo mundo, né? Não sangra igual a todo mundo. Marcelo, é uma situação difícil. Eu imagino os municípios, vou pegar por São Vicente, a cidade que eu morei lá há muito tempo, gosto muito de São Vicente, cidade belíssima, mas abandonada. Estão melhorando a praia, estão pondo luz de LED. A luz de LED eu coloquei no banheiro também. Ficou bonitinho, ficou bacana. Na sala, ficou bonito. Mas e aí? E aí? Pois é. Resolvi os outros problemas? Não. Então, passar um pó, dar uma maquiada, isso acontece muito. Diferentemente, por exemplo, aqui de Santos. Vamos falar a verdade aqui. Várias obras estão acontecendo para a melhoria do município. Na educação, na saúde, na infraestrutura. Isso faz diferença. São obras que vêm para ficar. Agora, quando a gente fala de economia no geral, Marcelo, eu fico imaginando que a população está mais arrepiada. Mais um ano vai chegar no final, daqui a pouco, chega as festas de final de ano, aí é só boleto. E cadê o dinheiro para pagar? Não tem. Como é que fica essa situação, Marcelo? Você como gestor, você que está à frente de uma contabilidade que tem muitos clientes, sei que você tem mais de 200 clientes aí fácil, e essas pessoas ficam, Marcelo, como é que eu faço para pagar 13º, pagar os tributos, já programar o ano que vai entrar, porque você tem que programar, uma coisa que a M. Rocha fala muito bem isso, né, Marcelo? Não adianta pensar só no mês que está, você tem que projetar os próximos que virão. Sempre pensar no... Planejar é importante, né? Quando você tem um planejamento bem feito, com certeza o dano colateral ele praticamente não existe, né? A pessoa consegue avaliar os riscos. Claro, é isso que que a gente espera de uma gestão, né? Mas quando você fala da gestão, se você estiver falando de São Vicente, por exemplo, um exemplo. Um bom exemplo ali é só, se você quer ter uma vida mais tranquila, você precisa ser ou parente de deputado,
deputado estadual, deputada estadual, ou do partido desses deputados. Arrumar uma boquinha. Boquinha. Não precisa muito grande, não, boquinha. Não. Qual é a média salarial dessa boquinha? Não é muito alta, mas tem muita gente querendo essa boquinha. Mas depender, né? Na última semana, mais de 40 pessoas foram contempladas aí em cargos comissionados. Não, eu entendi. Peraí. 4? Mais de 40. Mais de 40? Mas não foi o município que declarou lá. E olha, são tão sacanas na hora de colocar, de publicar no Diário Oficial, tão sacanas que eles colocam lá a publicação, e pode até olhar lá, é portaria 1204, que eles não colocam o nome das pessoas, eles colocam um link, fala, contratação de cargos comissionados conforme anexo constante do link. Cargos comissionados. Aí você entra no link, o link é acesso restrito, você não consegue ver. Cargo público. Mas tem a lei de acesso à informação que... Mas é cargo público. A lei de transparência e acesso à informação. Tem que dar, né? Tem que ter. Isso é errado, né? Aí você vê... Não só a pessoa, desculpe te cortar, mas o salário, os vencimentos que a pessoa... Mas, Ailton, na mesma folha, tem contratação de outras pessoas, cada portaria é uma contratação. E essa portaria única tem várias contratações. Ali em São Vicente, eles fazem as coisas e pensam que todo mundo é trouxa, todo mundo é burro, sei lá o que eles pensam. Viu? O prefeito de São Vicente, ele pensa que só ele sabe, só ele conhece, só ele que... todo mundo dentro da máquina? É o nosso dinheiro que está sangrando lá. Nosso dinheiro está sangrando. Eles vêm com pautas que não trazem nenhum recurso para a prefeitura, e aí, obviamente, ficam lançando na mídia, olha, vamos fazer o congresso X, vamos fazer a conferência Y, vamos fazer a reunião Y. Tudo pautas, né, que até, em tese, têm a sua importância, mas que, estruturalmente, aquela pessoa... Teve uma mãe que caiu com um filho autista lá no quarentenário. Eu vi essa notícia. Você viu? Ela estava andando com o filho na água, tropeçou, caiu com o filho autista, ela estava indo no médico, no posto de saúde. É um absurdo. E aí não aparece ninguém, não vai nem para a rede social do prefeito. Ela citou um monte de gente lá, não aparece ninguém. Caiu para mim lá. Eu vou visitar ela. Eu não tenho poder de resolver a situação. Mas eu tenho o poder de voz. Eu vou ter o poder de voz e dar voz a ela. Porque é o mínimo que a gente pode fazer. O que me dá a impressão na fala do Marcelo, o Ailton, é que existem gestores e gestores, existem gestores com interesse comum, público, e que é o público, que nós falamos desde aquele, por exemplo, agora eu vou pegar Santos, desde aquele que mora na ponta da praia até a Zona Oeste. Você pega no cômputo geral. Todos. Vou produzir efeitos em toda a cidade. Talvez um mais, outro menos, por conta de investimento, mas você não deixa de fazer. Quando você afere apenas pensando, talvez, abre aspas, né, em eleição, é muito complicado. Só vou abrir aspas numa questão que a Virgínia me passou a notícia que chegou agora, há uns minutos atrás. Em decorrência de falência múltipla dos órgãos, o expoente do automobilismo brasileiro, Bird Clemente, faleceu, né, em São Paulo. Foi essa madrugada, Virgínia? Essa madrugada, eu tive a honra de conhecer o Bird ao lado do Emerson Fittipaldi, por outras ocasiões. O Bird foi o primeiro piloto brasileiro a conquistar a licença internacional para pilotar um carro. Ele era muito considerado aí por toda a categoria, na época com Chico Lameirão, também o Luiz Pereira Bueno, o Peroba. Eu pude conhecer essa galera toda aí que... Da velha guarda. Da velha guarda que colocou o automobilismo. Né? Então é lamentável, né? Comunicamos então a morte aí do Bird Clemente, que sem sombra de dúvidas, eu ouvi, ninguém me falou, o Emerson Fittipaldi falou, foi o cara que mais eu olhei correr e mais me entusiasmou, e eu falei, isso que eu quero ser da minha vida, né? Nossa, e o Bird Clemente, com lágrimas nos olhos, ficou, sabe, sem o que falar. E eu pude, inclusive, mandar um abraço para o nosso querido Ronaldo Nazar, que nos passou essa informação, né, Virgínia? O falecimento, então, do Bird Clemente. Quando nós tivermos mais informações, vamos registrar aqui, né, do velório, onde será o seu sepultamento, com certeza aí. Ele que vinha já com uma questão de saúde não tão boa. Ele falou, eles andavam até usando fraldas, não davam direito, bem... Já estava debilitado, a questão de saúde estava... Né?
os nossos sentimentos a toda a família, né? E aos amigos, aqueles que acompanhavam. Dele, né? Ele que realmente marcou a época e deixou um legado importante também. Mas, o Ailton, vamos pegar aqui na prática, né? Em cima do que o Marcelo falou, o Marcelo falou uma condição de município. Vamos tentar imaginar aqui, às 9 horas e 46 minutos, nós estamos falando de reforma tributária. Quando a gente fala em reforma tributária, ela vai envolver a vida de todos nós brasileiros. Sim. Seja desde o mais rico ao menos abastado. Quando a gente fala isso, ela serve para manter uma linha, né, de entendimento da economia no nosso país, desde aquele que gasta menos ao que vai gastar mais. Certo. Quando a gente fala que todo sacrifício tem que ser ordenado e que aquilo deve dar resultados, como disse o Marcelo, eu não posso ter um município que declarou emergência financeira sem dinheiro e continua contratando. Eu não posso ter um Estado ou a União com um déficit, por exemplo, de 22,830 bilhões, né? Nesse momento, déficit primário do governo, as contas, para entender, não fecham. Não fecham. Elas não fecham. Aí você tem uma discussão de reforma tributária que está um pouco agora meio que estacionada, mas ela vai ser tocada. Ailton, a tua experiência de 30 anos como auditor fiscal agora, descansando, né, da Receita Federal, mas a gente sabe que tem toda a questão arrecadatória. O governo, na verdade, nada produz. Ele arrecada e, claro, o que ele vai produzir depois? Como efeito? Educação, saúde, infraestrutura, o bem-estar social. Não é papel dele gerar emprego, mas é papel dele produzir políticas que vão fazer com que a economia seja forte. Perfeito. E a economia possa produzir o quê? Consequentemente, o emprego. Certo. Notabilizar-se como um patamar para manter a política, né? Seja ela na área de saúde, na área de economia. Ontem eu ouvi a entrevista do presidente do Instituto INSS, ele dizendo que a situação vai ficar complicada sem fundo, sem caixa, né? Certo. E aí você pega, por exemplo, a Previdência Social e fala assim, ó, eu vou ter que dinamizar, tem gente esperando muito tempo na fila, por exemplo, o auxílio, o famoso auxílio-doença. Sim. Então ele falou, não posso fazer com essa pessoa que já tem um problema, tenha outro, que é não ter nenhuma renda. Então, as perícias vão ser deixadas de lado nesse momento e o atestado médico vai suprir. Só que aí, do outro lado, o governo fala assim, não tenho recurso para pagar. Eu não tenho caixa, eu preciso fazer caixa para pagar. Então, Ailton e Marcelo, como é que nesse momento, começando o mês na prática hoje é o primeiro dia útil de outubro de 2023, como é que o brasileiro pode entender? Aí o Marcelo falou lá atrás, desenrola. Muita gente saiu da semana passada, desenrola. Mas ele está sentando agora, vai chegar a conta de água, luz, telefone, a prestação da casa, a prestação do carro, ele tem que manter o carro. Aí ele já tirou a filha da escola, o filho da escola, mas deixou estudando na escola pública, mas aí precisa pôr comida na mesa. Não dá, a conta não fecha. O que ele tem que fazer, o Ailton, o governo, para tentar minimizar todo esse sofrimento? Na verdade, não há muito o que o governo fazer. Porque os espaços para corte de gastos do governo, porque tem a Previdência, as pessoas se aposentam, nós temos acho que na última vez que eu estive aqui no programa, foi até com o Chagas, com o nosso amigo aí também, falamos da questão do bônus demográfico que o Brasil perdeu. A população brasileira está envelhecendo. Cada vez são mais pessoas procurando a aposentadoria, que é normal, a idade passa, chega. Você vê que as reformas previdenciárias, elas só, digamos, amenizaram, em parte, o problema, que a população está envelhecendo. E isso aí vai ter que ser enfrentado. Mas o que acontece? Eu acho que o governo tem que fazer um grande remanejamento dos recursos públicos. Sim. Fundo de garantia, tem que rever a questão do PIS/PASEP. Todas essas verbas, todos esses fundos públicos teriam que ser reorientados para gerar uma poupança para poder pagar essas aposentadorias adiante. Isso aí não é uma questão que vai ser resolvida. A gente tem um desequilíbrio dá para frente. Não é um desequilíbrio, é uma bomba. É uma bomba relógio. Exato. Por quê? Porque são mais e mais pessoas que vão demandar do Estado, via INSS, por exemplo, aposentadorias, pensões, e também a questão da idade, auxílio-doença, porque às vezes a pessoa tem uma diabetes, tem uma crise hipertensiva, tem alguma coisa, e precisa se afastar do trabalho. Perfeito, Ailton. E nesse período que vai pagar vai ser os cofres públicos, os seus cofres públicos. Então, o que acontece? Vai fazer um grande remanejamento dos fundos públicos, para fazer uma poupança, para investir
e gerar recursos adiante. Entendeu? Investir, que eu digo, fazer a economia crescer. Porque o que acontece? A nossa economia não cresce a taxas decentes desde o final do regime militar, desde os anos 80. São 40 e tantos anos aí que a nossa economia vem saindo do famoso voo da galinha. Mas aí, então, o que saiu na sexta-feira à noite preocupa. O IGPM registrou a inflação de 0,37 em setembro, a primeira alta desde março. Sim. Então, isso pode ser um fator que já chame a atenção. Nós não podemos, nesse momento, nem pensar em ter inflação em subida, né? Mas aí é que está o negócio. O que eu falo, as nossas políticas, elas têm que ser bem casadas. Sim. E elas não são. A gente está fazendo, por exemplo, agora, quando está se fazendo um esforço fiscal para pagar, para acertar as contas públicas, o Congresso está inventando despesa do outro lado. Não dá. É um contrassenso. É um contrassenso. E nós temos que pensar as políticas macro. Como é que a gente vai usar esse dinheiro desses fundos para gerar, para fazer a economia crescer? Porque só a economia crescendo que a gente vai conseguir fazer frente para a dívida da Previdência. Isso. Para as contas públicas. As contas públicas. E outra coisa, a gente tem que pensar também em projetar a economia para o futuro. Sim. Porque o agronegócio, que tem sido o carro-chefe aí da Cantado em Verso e Prosa, ele tem uma limitação. Uma limitação que eu quero dizer é o seguinte: a China, a economia chinesa, a China, que é a grande demanda de commodities do Brasil, também a economia deles vai começar a crescer num ritmo menor. Sim. Ela crescia 10% ao ano, caiu para 5%, esse ano talvez cresça a 3%, lá para diante, a 2%. E como nós vamos fazer quando os chineses pararem de comprar no volume que eles compram hoje? O que nós vamos fazer? O que vai ser da economia brasileira? A gente também tem que projetar isso. O próprio Marcelo, dos Estados Unidos, o Ailton lembrou da China. Eu vou lembrar do governo norte-americano, que é um parceiro comercial muito forte do Brasil também. Ele tensiona, se isso sair do papel, eu acredito que até tenha boa chance, eu acho que também ia ter um percentual do Joe Biden para tentar uma reeleição. Qual é a visão do governo americano? Não sei se vocês viram isso. Tirar muita coisa que era comercializada com a China e produzir no México, investindo no México, investindo em produção, porque, primeiro, que o frete seria muito mais barato, o México está do lado, geraria uma receita maior para o México, evitando também de que vários mexicanos, atrás de uma vida melhor de emprego, tentassem migrar para os Estados Unidos e, principalmente, um acordo comercial gigantesco. Os mexicanos estão empolgados. Nós aqui não poderíamos aderir a esse tipo de planejamento. O Brasil não pode ficar refém, por exemplo, como o Ailton mesmo já comentou aqui, da China. A China amanhã desliga a chavinha, vamos ficar com o pires na mão, literalmente. Aí você pega a confiança do comércio, recua 0,7 em setembro, que acabou agora, tá? Acabou na sexta-feira. Diz CNC. Aí você percebe ao mesmo tempo SIP, né, que são instituições que mensuram aí a questão econômica, elevam previsão de crescimento do PIB do Brasil para o ano de 1,7% para 2,9%. Já existem as outras instituições que mensuram isso, dizendo que o PIB brasileiro pode chegar até a 3,2%. Não sei, mas são tudo conjecturas. A prática precisa ser confirmada, né, Marcelo? Com certeza. Nós vamos ter aí aumentos importantes no diesel, por exemplo. Quando se aumenta o diesel, você reflete numa cadeia de alimentos, de tudo, né? Então, muitas coisas ainda vão acontecer ao longo deste ano ainda, né? Então, vamos ver o reflexo disso tudo, né? E a depender também de fatores climáticos. Eu vou citar a questão da energia elétrica. Agora nós vamos entrar num período de verão, né? Que no Brasil o verão começa em outubro, não começa em dezembro, só na Florida. Já começa o calor forte. A demanda por energia elétrica, os aparelhos de ar-condicionado, aparelhos de refrigeração e tudo. E o governo diz que vai manter a tarifa verde, né? Então, a gente precisa ver como vai ficar a questão da conta de luz, que também depende dos fatores climáticos. Se não chover ou se as chuvas forem inferiores ao esperado, isso aí pode afetar, sim, a inflação. Dizem os especialistas, né, que nós teremos mais chuvas torrenciais no sul e sudeste, mas norte e nordeste vão sofrer com menos chuvas, o que é um fator que implica. E aí, Marcelo, a gente percebe que a gente não tem diríamos que um trem com todo mundo seguindo na mesma linha. Eu vou pegar um exemplo. A gente percebe que alguns estados ainda estão tateando, estão patinando na relação comercial com as empresas, notabilizando. A gente deveria ter aí, ao invés das disputas, né, estaduais por
uma briga onde o meu imposto é mais atrativo que o do Ailton é menos que o seu, é mais que o meu. Então, por exemplo, nós temos aqui, inclusive, né, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ele lançou um programa para agilizar a liberação de licenças e alvarás. Segundo o governador Tarcísio, ele entende que isso pode fazer com que novas empresas surjam, novas empresas venham para o Estado, gerando mais receita, mais emprego. Então, ele quer atingir duas pontas, arrecadação e emprego, né? Mas a gente deveria ter essa política nacional, porque a gente percebe que a migração, muitas vezes, de um estado para outro, ela é muito grande, as pessoas percebem isso, mas é uma questão arrecadatória, né? A gente percebe, quando a gente fala aqui para vários economistas que participam do programa, as pessoas falam, por que não aumenta o salário mínimo para um valor maior? O nosso salário mínimo está 1.320, com isso ninguém vive. Tem uma série de fatores, Marcelo. Você, como um administrador, quando a gente fala em produzir efeitos, e um dos principais efeitos é ter uma política de juros mais objetiva, mais pé no chão, incentivando que novas empresas venham para o país, as que já estão cresçam, se estabeleçam e não o fechamento de várias delas. Senão a gente não consegue ter o quê? Que é essa arrecadação possível e plausível, né? Então a gente está na discussão, primeiro, né, é o regramento que o governo vai seguir, a reforma tributária. Qual será definitivo? Nós estamos fazendo um planejamento não para o ano que vem, mas é para 25, 26, 27, até 2030. E aí fica aquela incerteza no meio do caminho. O governo, se não arrecadar X ou Y, esse patamar cai. Então, é muita dúvida para um governo que também é o seguinte, ele está no primeiro ano, mas se ele não notabilizar de soluções logo, a gente vai criar uma situação de não aguentar, o país não aguentar o que está passando, Marcelo. É verdade. O regramento para licenças, alvarás, nacional já existe. Sim. Só que muitas prefeituras não aderiram. Não usam. Então, tem muitos quinais que estão incluídos ali que têm facilidade. Você pode chegar, abrir, você faz um termo de responsabilidade e você se responsabiliza em buscar o AVCB, a documentação hábil para apresentar. Você tem um prazo para isso. Né? Eles inverteram a lógica Não, você não precisa dar entrada, apresentar primeiro a documentação para depois estar habilitado. Pois não. Você abre o seu empreendimento e assume a responsabilidade. Isso já tem lei. Só que... Só para explicar um pouco para o nosso público, que a KINAIS, que não envolve, por exemplo, questão ambiental. Por exemplo, com todo respeito, o escritório de contabilidade. Isso, não tem nada. Qual o impacto ambiental no escritório de contabilidade? Zero. Então, por que ele vai ter que esperar uma licença ambiental para poder operar? Sabe, às vezes nós estamos num prédio tal, que não tem lógica você ficar esperando. É uma coisa imaterial, que não tem impacto no meio ambiente. Entendeu? Então, assim, e tem muitas taxas que são cobradas aí que aumentam demais o custo da operação e afugentam o empresário. E algumas até ilegais, porque elas não têm contrapartida no serviço, não tem uma fiscalização nada. Zero. Olha só, duas um fato gerador. Viu, Ailton, e nós estamos caminhando para o final, e Marcelo, duas notícias finais do programa de hoje. Olha que paralelo complicado, né? Vamos lá. O Brasil se consolida na liderança do agro mundial. Safra 2023 deve alcançar recorde de 313,3 milhões de toneladas. Agronegócio está bem obrigado. Só que tem um outro fator, né? Uma parte importante do PIB mas está deixando de empregar como já empregou. Inclusive, vários agricultores estão dizendo que não conseguem o financiamento para maquinário. E aí surgiu até uma ideia aí de alguns iluminados, que é o maquinário que aquele que tem muito está deixando de lado. As máquinas colheitadeiras, tratores usados de segunda mão, para que esses pudessem chegar à mão desse pequeno produtor que não tem o recurso. Isso, o agronegócio. Por outro lado, na mesma sexta-feira, saiu a seguinte informação. Confiança caiu em 21 setores da indústria, diz Confederação Nacional da Indústria, que é a CNI. Como é que a gente vai entender o agro subindo, o agro batendo recorde e a nossa indústria sucumbindo cada vez mais? E vai lembrar, a gente pode até colocar que essa indústria pode ser indústria produtiva de ponta, ou pode ser beneficiamento, pode ser indústria de passagem. Nosso parque industrial está indo para o ralo. Isso já vem aí lá do começo do próprio Partido dos Trabalhadores. Se a gente imaginar que há 20, 25 anos, lá estava o presidente Lula, se ele não tivesse experiência, não tivesse essa visão, para tentar corrigir esses erros agora, Ailton e Marcelo, nós vamos ter problema. Porque só o agronegócio, tudo bem, o agronegócio é
mas a gente precisa também colocar comida na mesa do brasileiro, não só pensar em fazer para exportar. Só pedir um parênteses aqui para os nossos internautas, explicar. A indústria brasileira ela já vem em decréscimo, já vem em baixa desde os anos 80. Sim. Uma das políticas mais equivocadas que houve foi a do Geisel. O Geisel, do regime militar, hein, que estou falando. Hein? Então você está falando lá no início. Lá atrás. Quando houve o segundo choque do petróleo em 79... O Geisel criou todo um programa de expansão com estatais da indústria brasileira, ou com forte emprego de capital estatal, mas só que nós não acordamos para o mundo que estava surgindo, o mundo da informatização, da abertura dos mercados, que, quer não, novas tecnologias, e esse foi um primeiro choque, uma primeira... Segundo, ofereceu-se demais proteção para determinados setores, que visavam exclusivamente o mercado interno. A indústria automobilística brasileira. Ela sempre contou com uma certa proteção. Que os carros aqui no Brasil, a alíquota dos carros aqui sempre foi mais elevada. E outra coisa equivocada que foi a obrigatoriedade de inserção de insumos nacionais no carro, a parte da política da lei de informática, que até os anos 80, os carros brasileiros tinham carburadores, eles não tinham injeção eletrônica. Exato. Quer dizer, consumiam mais... Eram como o ex-presidente de triste memória, o Collor falava, eram carroças. Tudo isso daí foi o quê? Foi acumulando nos ombros da indústria. Política equivocada tributária, porque a indústria, como ela não só produz, ela também comercializa, também presta serviços. Às vezes tem uma indústria que dá assistência, dá manutenção nos bens nos produtos que ela oferece, ela também acaba sendo envolvida em toda essa teia tributária, na parte de importação dos insumos, na parte de ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS, quer dizer, ela acaba sofrendo todo o efeito desse imbróglio tributário que nós vivemos. E por nós não termos pensado no mercado externo, olha o que eu estou falando, diferente do agronegócio, imagine se o agronegócio brasileiro só tivesse voltado para o mercado interno, o que seria? Nunca estaremos nesses 300 milhões de toneladas. E aí, porque seria difícil atingir essa escala no mercado cuja renda flutua. Nós tivemos períodos que a população teve um alívio e agora saímos de um período que a população, estamos ainda num período que a população está passando um arroxo tremendo. O consumo está contido. Eu ia encerrar o programa agora com a fala do Marcelo, mas eu vou acrescentar mais uma com o Marcelo para você. É o Rodrigo Paulinelli, ele não reconhece esse sobrenome aqui, ter participado antes. Mas, como ele não é daqui, ele fala que é de São Paulo, já morou em Santos, e ele citou, ele colocou um trecho nisso aqui, como gerar emprego, né, e renda ao mesmo tempo, né, no país inteiro, competindo com mercados sem isonomia, Marcelo e Ailton. Ele diz, ele é um profissional liberal, tem 2 pequenas empresas, já morou em Santos por um período de 14 anos, mas não viu viabilidade técnica para o seu comércio, ele não diz aqui para a sua empresa, mas ele diz assim, sem isonomia é impossível gerar emprego e renda. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Rodrigo Paulinelli está de São Paulo. Antes de responder, quem está mandando um abraço aqui para você, para a Virgínia, para o doutor Ayrton, é o Conde, Paulo Eduardo Costa. Paulo Eduardo Costa, um abraço. Um abraço para ele, viu? Em breve estará conosco aí. Uma figura. Hoje nós temos um Estado muito pesado, né? O Estado afugenta realmente, desestimula novos empreendimentos, né? Nós precisamos deixar o Estado mais leve nas costas do empresário. O empresário tem que ter mais facilidade, né? Tem que ter mais facilidade, tem que ter mais estímulo para abrir o seu empreendimento, tem que ter mais estímulo para contratar funcionários. Né? Uma nova empresa que contrata funcionários, né, nos primeiros meses, tem que ter algum tipo de estímulo. A política hoje do atual governo está indo no contrário, né? Tá mudando tudo, está voltando tudo ao que era antes, um Estado pesadão, né? Aquele Estado que faz com que a política do trabalho dentro da empresa ela se torne inviável, né? Ela se torna inviável, mais do que já é, porque já é muito pesada. Se tira esse peso de dentro da empresa, muito mais emprego é gerado. E, obviamente, isso daí melhora para todo mundo. E uma coisa muito importante, o governo precisa entender que ele tem que tributar a renda,
não a desculpe, tem que tributar a renda, desculpe, é isso mesmo, e não a operação. A operação tem que ficar mais leve. Ele tem que estimular o empresário a investir na empresa, não a investir na retirada de lucro para jogar o dinheiro dele no investimento. Senão, qual é o estímulo que o empresário tem? A ter mais lucro, para tirar o lucro e investir fora. Ele deveria ter mais estímulo em investir na empresa, né, com menos impostos, para poder tirar um lucro menor e, obviamente, jogar esse lucro nos seus investimentos. Em cima dessa fala tão boa, para encerrar, Ailton, e o governo também tem que ter aquela visão, para encerrar, e um abraço aí, né, para o nosso... Uma visão simples, tá? Que eu estou bem simplória. O governo ele não tem que ser assistencialista. Claro que algumas camadas da população precisam do assistencialismo social para beneficiar. Mas, por exemplo, isso a gente sabe que aconteceu. Essa política de beneficiar apenas a indústria automobilística agora para esvaziar pátio foi um chute naquele lugar. Sim. Não deu certo como se esperava. O que o Marcelo foi felicíssimo agora, eu acho que isso inclusive é para se aplicar já nos municípios. Quando eu tenho um organograma do meu estado, o estado brasileiro, para que a pessoa entenda. Eu tenho várias linhas de atuação da economia. Várias. A gente falou aqui de 2. Agronegócio e indústria, que pode ser derivada de várias áreas, né? Se eu não tenho uma política expressa, clara, mas não uma política para arrochar, para suavizar, porque assim, se eu produzo mais, consequentemente, eu arrecado mais. Se eu gero mais receita, agora o que acontece? Quando eu arrocho, né, setores fundamentais da economia, eu deixo de gerar renda e deixo de gerar a famosa isonomia que o ouvinte até perguntou, que ele quer essa isonomia para trabalhar. Mas eu vou, desculpe, o Rodrigo Paulinelli. Rodrigo Paulinelli. O Rodrigo, a questão, olha, ficou bem transparente, agora está ficando bem transparente agora na questão da reforma tributária. Você veja que setores inteiros querem ser excluídos, querem benefícios, digamos assim, trabalhar com alíquotas menores ou sem alíquota alguma, mas isso aí a conta vai ter que ser paga lá adiante. Então, esses setores que são menos organizados, que têm um lobby menos eficaz, eles vão pagar a conta para esses setores que estão tendo os benefícios. Olha, para você ver a loucura que nós chegamos, eu não tenho nada contra religião alguma. Eu acho que as pessoas têm direito a ter todas as religiões ou não ter religião nenhuma. Isso aí, claro. Mas qual o sentido de se conceder imunidade para importação de material para a construção de templos? Você vê, são políticas caóticas. E quando a gente fala governo, vamos tomar cuidado. A gente tem governo, não, tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles são poderes que são independentes, mas são harmônicos. Exato. Eles têm que caminhar para a mesma direção, para o interesse comum. Tem que ter consonância no seu espaço. Exatamente. Então, o que acontece? Não adianta a gente fazer uma reforma tributária que se volta para a simplificação, se a carga fica mal distribuída no final. Sim. Por quê? Os setores que podem ser dinâmicos, que podem oferecer empregos, que podem ser competitivos, eles vão acabar sobrecarregados, pagando a conta daqueles que estão recebendo os privilégios. Exato. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Governo, sim, quando a gente fala de despesa pública, há muitos pontos que podem ser melhorados. Um exemplo que eu vou dar, como o Marcelo acho que já colocou aqui no programa, a qualidade do gasto. Com o que está se gastando? Exato. Por que se tirou dinheiro da educação para comprar cortina? Por que se tirou dinheiro da saúde para comprar, cafezinho para os gabinetes? Por que se aumentou o número de cargos de confiança? Que são cargos que estavam vazios? Por que não se extinguiu? Você tem que desinchar a máquina, não inchá-la, né? Não, desinchar a máquina, mas não é só te diminuir a quantidade, mas é melhorar a qualidade do que se tem lá. E outra, prestar um serviço de uma melhor qualidade. Exato, mas exatamente. Mas o que é isso? O governo digital, tudo bem, mas a gente também tem que criar os pontos para o público atender, para receber o público, para facilitar. Então, a gente tem que começar a fazer políticas que tenham pé e cabeça. Não adianta a gente falar, olha, vamos... O que nós estamos criando é mula sem cabeça. Nós estamos criando mula sem cabeça.
Aliás, várias mulas, né? É uma manada de mulas sem cabeças. Sem cabeça. Mas a questão toda passa por isso. Os partidos que assumem os governos, eles têm que ter uma linha programática. Porque essa questão aleatória de que um faz uma coisa e o outro desfaz lá do outro lado, é que gera esse caos todo. Vou aproveitar então essa sua fala. Você vê que eu tenho que terminar, mas, Marcelo, você esteve no Congresso do Novo agora no final de semana. O que você percebeu do novo que possa ser aplicado com essa palavra, novo? Que venha como uma política diferenciada, porque a população, ela não vota em partido, ela vota em candidato. Isso é ponto pacífico, você pode... Eu trabalhei em várias eleições, eu percebi. Eu, como jornalista, perguntava, não vou votar no Ailton, porque Ailton é meu amigo, vou votar no Marcelo, porque é amigo de não sei quem, vou votar na Virgínia, porque a minha família conhece, vou votar no Eduardo. Mas é hora de os partidos que se apresentarem nas próximas eleições têm essa visão. E a visão que nós da imprensa estamos passando agora é o seguinte, é a pressão do Congresso, que nada mais são políticos, lá estão, por mais dinheiro. E o povo? Que se dane. Então, qualquer um que levante uma bandeira da clareza, da separação e da transparência, talvez saia à frente dos outros. Exatamente. E isso são essas as bandeiras que foram passadas no PowerPoint o novo PowerPoint. Olha aí, eu não fui convidado, não sei de nada, viu, gente? Como estava lá o Dallagnol, ele fez o PowerPoint, que lá nesse PowerPoint tem lá gestão com transparência, combate à corrupção, contra ativismo e abusos do STF, império da lei e da democracia, contra a podridão do sistema, corte de impostos, defende a família, a vida e o indivíduo, amor pela pátria e pelo brasileiro, ética e competência, transparência, mais emprego e renda, liberdade religiosa, liberdade de expressão, nunca desiste do Brasil. São esses os eixos que me estimularam a estar lá e são esses os eixos que agora vão fazer com que o Novo cresça cada vez mais. A viabilidade, Marcelo, a gente sabe que é sempre mais difícil quando você tem um processo eleitoral onde você tem lá N partidos, várias cabeças e o entendimento não é o mesmo. Você acha que essa frente pode encontrar, há uma conversa do próprio Partido Novo com outros partidos para tentar acondicionar essas ideias numa mesma cesta para tentar produzir efeito? Porque o que a gente percebe no Brasil é que, se der certo, aí vai ser mérito do partido dele, não do meu, então aí não sei não. Então, isso é o que mata. E a gente sabe que muita gente fala, puta, eu odeio política, eu não gosto de política. Não. E eu falo, o que é política? Você faz política na padaria. Você faz política no mercado, você faz política no sindicato, no seu clube de serviço. No seu nós condomínio. Aqui estamos fazendo, nesse exato momento, nós estamos fazendo política, porque nós estamos... Me permita a indiscrição. Por exemplo, o Ailton mora num condomínio, num prédio. Sim. O Marcelo também. Se você tem lá um problema comum neste condomínio, você vai chegar para o síndico, se não for você mesmo, senão você falar com o espelho, e vai dizer, precisamos achar uma solução, que envolve o quê? A todos. Às vezes você tem, precisamos trocar a portaria, fazer uma portaria, mas vai ser feita uma votação. Todos têm que comungar. Não. Uma terça parte, não sei o que lá, votando favorável, já funciona. Na política não é assim. Na política tem que ser todos, na verdade, porque se a gente não entender que todos comunguem na mesma opinião, nós vamos ser um país de ponta jamais. Tamanho temos? Temos. Capacidade temos? Temos. As pessoas para tocar essa máquina temos? Aí me fica a dúvida. Se a gente tem as pessoas no lugar certo, na hora certa, Marcelo e Ailton. O partido está aberto ao diálogo, desde que o diálogo não chegue na parte do o que você me oferece em troca. Ele está aberto a esse diálogo, com muita transparência, muita tranquilidade. No Congresso Nacional tem pautas que são aprovadas com outros partidos, não tem como você não atuar com outros partidos em pautas que são em prol do Brasil. Né? Então, o partido mudou bastante de perfil, mas não abre mão. Eu apertei a mão dele, não deu para conversar, gente, muita gente. Ele ainda está sofrendo o aspecto de ter sido caçado, e nesse ponto eu comungo muito de uma opinião que ele comentou, não estou aqui fazendo juízo. Mas olha, filiou ele e filiou a esposa, hein? Então, mas vamos lá. Ele era do Podemos. Na verdade, não Podemos. E aí o que acontece? Ele foi eleito por quem? Pelo povo.
Mas aí ele foi cassado e, ao mesmo tempo, vem a minha pergunta para que vocês respondam, e aí sim eu vou encerrar mesmo, né? Quando você caça um candidato, você não está caçando o voto do povo? Sim, em 1 minuto e 6 segundos, acho que foi a votação dele, né? Foi mais rápido que muito piloto da Fórmula 1. Em que pese qualquer coisa a votação. Aí é democracia? Né? Alguns dizem que sim, né? E muitos dizem que não. Ailton, podemos ter opiniões, está outro programa, né? Não, bom, eu não estou nem querendo pegar só o caso dele, não estou dizendo, mas você caçou lá os votos do povo que votou nele, da população, a questão do Dallagnol é um pouco mais complicada, sim, porque o que se questionou é que a candidatura dele não preenchia os requisitos, porque na época, segundo Posters, que ele estava respondendo um procedimento administrativo no Ministério Público Federal. Acho que no Conselho, no CNBP. Mas não teria sido mais correto, então, impediu de participar? Esse é um problema também que a gente sempre tem, né? Que é o timing, o quando que as coisas acontecem. Então. Porque uma das grandes confusões que a gente tem no trâmite jurídico aqui no Brasil é isso, que como as decisões às vezes demoram muito, já se passaram tantos anos que já se criou outros efeitos que, se para desconstituir, às vezes, cria mais confusão do que deixar a coisa seguir do jeito que está. Eu vou te dar um exemplo agora, foi um caso... Porque vamos lá, eu voto no Marcelo para, prefeito de São Vicente. Um exemplo. Um caso que é muito recorrente, às vezes, nos cargos públicos, é que, por lei, se muda a atribuição de um cargo, o cargo passa a ser de nível superior... Sim. E há vários membros daquele cargo, por exemplo, que já eram de ensino quando entraram no ensino médio. Exato. Você vai chegar. Entendeu? E aí cria um embrólio jurídico. Mas essas pessoas, como é que elas poderiam estar naquele... Porque vai depois... A pessoa vai ganhar direito adquirido. Não, e fica naquela história. Não, esse cargo aqui, então teria que ser outro cargo, e aqueles que eram de nível médio deveriam permanecer naquele outro cargo, naquela outra nomenclatura. Você cria uma esfera acima para manter aquelas e não criar um impacto sobre elas. Exato, mas nem sempre é assim. Junto tudo numa coisa só e cria. Depois alguém entra com uma ação para desconstituir isso. Fala, uma dúzia de ações. Dúzias, mas que seja, mas passaram-se 10, 15, 20 anos. E essas pessoas que já estão lá trabalhando, que fizeram praticaram um monte de atos como servidores públicos, como é que fica? Então tem questões assim, essa questão do timing que eu quero falar, é que gera. Então a questão do Dallagnol realmente deveria ter sido tratado antes do nome dele aparecer na cédula, digamos. Que envolve a candidatura dele, mas aí é aquela história. Você, na verdade, não caçou apenas um candidato, você confiscou o direito daquelas pessoas. Na verdade, ou então... Na verdade, o que deveria falar é o seguinte, você está votando num candidato, mas a candidatura dele é subjúdice. Então, adiante, tudo bem, parece que queima o candidato, mas é uma realidade. A candidatura dele está em discussão ainda. Você teria uma discussão no meio do caminho e até o final que poderia culminar com a sua cassação. Com a cassação. Você nada avisa. E aí o sujeito é candidato pleno, é bem votado. O TSE, o TSE, quem, digamos assim, gerencia essas eleições, deveria, olha, você pode fazer campanha, porque ainda está subjúdice, mas... você já tem, esse alerta tem que servir para o eleitor saber que lá adiante, para não ter o voto dele frustrado. Sim. Se ele pode votar em... O que é pior ainda é que alguém que assume a cadeira, você não votou nesse que vai assumir a cadeira. Não, mas isso aí no Brasil, é o problema das eleições. Quando você tem os suplentes, o Senado ainda é pior, porque uma pessoa pode ser eleita, por exemplo, se tornar senador, sem ter voto algum. O voto dele só, da mãe, da esposa, como acontece nos suplentes. O suplente de senador... às vezes são pessoas que não têm qualquer carreira na política, qualquer área, mas chegam lá porque o titular foi nomeado ministro, ou uma infelicidade faleceu, alguma coisa, ele se torna o titular lá de uma vaga no Senado sem ter o peso, a densidade eleitoral para tal. Infelizmente, nosso tempo já estourou, a discussão estava muito boa, muito clara, que a gente vai crescendo com essas discussões. Quero agradecer demais ao nosso querido Marcelo Rossi, especialista em finanças, começando mais uma semana. Espero que essa seja uma semana bastante produtiva. Vamos falar mais sobre esse encontro, vamos falar sobre outros encontros que vão surgir por aí. A gente tem que discutir política, assim, que eu cito. Você vai na padaria, você está falando do buraco na sua rua, você está falando de política. Você está falando de nova iluminação, você está falando de política. Você está falando de uma escola menor para o seu bairro, é política. Só que não precisamos estar num partido, mas precisamos levar esse partido a entender o que nós precisamos, o que nós queremos, e com clareza, né? E com muita objetividade. E isso muitas vezes falta. Por isso eu digo,
A renovação na política, Marcelo e Hilton, passa justamente isso, por novas cabeças, novas mentalidades e principalmente novas indicações, né, positivas, de pessoas que estejam ali interessadas em mudar o jogo, né? Não apenas entrar no jogo e permanecer. Se formos assim, com certeza teremos uma cidade melhor ou cidades melhores e por aí vai. Não apenas, né, como a gente ouve dizer aí, com a estabelecer compra de votos ou permanecendo, né, naquela famosa situação. Tá ruim, tá pior, mas vamos deixar ele ali porque ele pode me ajudar ali com puxadinho. Não é bem por aí que a gente quer. A gente quer fazer uma política muito melhor. Marcelo, obrigado. Ótima semana. Volte sempre. E tendo novidades, passe para nós aqui. Opa, sempre um prazer. Aqui com você, com o doutor Ayrton, com a Virgínia, com toda a audiência. É isso aí. E lembre-se, né? Você vê durante o nosso programa aqui, M. Rocha Contabilidade, está nas mãos aí, na batuta do CEO, né? O Marcelo Rocha, e tem lá uma equipe super qualificada para tudo que você precisar. Inclusive, eu perguntei, não deu nem tempo do Marcelo responder da nota fiscal, mas eu li um artigo, a Receita Federal e MEI estão tendo uma confusão danada, né? Muita nota fiscal está voltando, o pessoal não está conseguindo adaptação preencher. do sistema, né? Mas a nota fiscal não vai falir nenhuma empresa, tá? Sim. Muito pelo contrário, ajuda aí as cidades tal, a estabelecer um regramento e a receber sua cota parte no tributo. Né? É importante. O já perguntou, eu não vejo o Marcelo no comercial. O Marcelo está aqui, pô, porque eu vou pôr no comercial. Eu sou muito feio, né? Entrar no comercial vai deixar o comercial mais feio. Aí, M. Rocha, para a sua felicidade. Ailton Cláudio Ribeiro, internacional, auditor fiscal, aposentado, consultor tributário, advogado. Sei não, viu? Fico pensando aqui com meus botões, que não são poucos. Se não conseguimos esse entendimento, nosso caminho será mais comprido. Com certeza. Mas voltando ao que o Marcelo acabou de falar da questão da nota fiscal, eu acho que é uma questão de ajuste realmente de sistema, porque antes cada prefeitura tinha seu sistema e emitia. Agora criaram um sistema nacional que é gerido por um site, acho que é da Receita Federal e o CERAPRO, eles que gerenciam, que organizam. Eu acho que é questão só de ajuste, e eu acho que nas próximas semanas e meses a coisa regulariza, eu acho que não vai. É lógico que causa transtorno para os bens, para as pequenas empresas. A segunda fala é mais cabível. Meses. Você falou semanas e meses, é mais para meses. Meses que eu falo que vai chegando no final do ano. Às vezes o cronograma dos órgãos acabam sendo atropelados. Mas eu acho que vai dar certo, sim, não vai ter problema. Eu acho que a nota fiscal digital, já houve, sim, a nota fiscal eletrônica, foi um progresso, o conhecimento de carga eletrônica é um progresso. Porque também aquele que emite, antes as pessoas que emitiam nota, elas eram prejudicadas pela concorrência daqueles que não emitiam. Isso também é outro problema. Sim. Quando todos emitem, todos têm condições de exigirem uma diminuição da carga. Agora, só quando uma parte emite e paga o imposto, só esses que vão reclamar. Os que não estão pagando não vão reclamar de nada. Então, o que eu falo é isso. Modernizar o sistema tributário brasileiro, diminuir a quantidade de obrigações acessórias, que é uma outra carga tributária dentro da carga tributária, isso facilita a vida dos profissionais da área, que vão poder também dar uma orientação clara, correta. Você acha que vai diminuir a obrigação acessória até 2032? Não. Nesse período de transição aí? Não, pelo amor de Deus. Vamos ficar lascados aí, eu estou falando como um objetivo. Como algo, esse realmente é o objetivo. Algo que nós temos que, como sociedade... Tem que percorrer mesmo. Que nós temos que percorrer, que tem que buscar. Deixa eu só devolver para o Cláudio Almeida, do Jockey Club, que eu fiz a colocação lá embaixo pro Marcelo. E aquela questão da boquinha na prefeitura, foi o Ricardo Jockey Club, ele disse que gosta muito do teu trabalho, das tuas falas no programa. Muito obrigado. E ele falou, conte com ele, viu? Conte com ele, é importante frisar, porque ele falou, é uma excrescência, a cidade está como está, ele disse que choveu nesse final de semana, o Jockey Club é só água, e o prefeito de São Vicente só loteando cargos na prefeitura. Olha. Essa conta vai ser paga por quem? Ele mesmo respondeu, pelos bobos dos vicentinos. Eu estou levantando uma apuração importante aqui. Olha, é difícil, viu? Está difícil, e isso vem ao longo dos anos, né? E São Vicente era para ser a primeira cidade de toda a região metropolitana. Era para ser a primeira cidade. Nunca colocam a cidade no caminho do desenvolvimento. Sempre colocam ali na frente os interesses políticos e pessoais. E isso precisa acabar. E, infelizmente, a cidade vai perdendo, como agora recentemente perdeu a chance de receber lá o Complexo do Santos, o novo complexo das categorias de base, poderia ser no Jockey Club, uma área enorme, mas por falta de infraestrutura e segurança, principalmente,
o Santos vai, né? E a gente conversava com o Martinho Polio sexta-feira, está tudo se encaminhando para ir para Praia Grande, né? Parabéns para Praia Grande, né? Mais uma vez, Praia Grande levando vantagem sobre São Vicente e parabéns para a gestão de Praia Grande, porque está fazendo um bom trabalho, lógico, está fazendo o trabalho deles. Deve imaginar assim, será que Praia Grande não podia encampar São Vicente, tomar conta de tudo? Tem gente que fica pensando nisso, né? E lembrando que São Vicente são 2 cidades, né? Você tem a ilha insular e a continental, né? E é uma área continental, tem tanto potencial para desenvolvimento, né? Tem para salvar a cidade. Virgínia, vamos embora? Começando a semana com muitas dúvidas. Obrigado, viu, meu amigo Cláudio, aí, você que está aí no Jockey Club, conheço bem o bairro, aí, viu? Dificuldades não faltam. Até mandar um abraço para o morador de lá há muitos anos, né? O Cosme Moroni. Está lá com a Moroni, trabalhando bastante lá. Um abraço para ele, está ali no Jockey. Nunca desistiu de São Vicente, nunca desistiu do Jockey Club, nunca desistiu do Esporte Clube Beira-Mar, clube lá de São Vicente, lá do Japuí. Tchau, gente. Juízo, continue com a gente na Rádio Star News. Tchau. Bom dia para todos. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.